Irmãos e irmãs, paz e bem. Paz e bem. Celebremos com alegria a solenidade de Pentecostes. O Espírito do Senhor desceu sobre nós e nos congregou na mesma fé e numa só família. O universo todo se renova com a presença do Espírito Criador e Unificador, o qual nos leva a respeitar e valorizar toda a obra de Deus. Iniciemos a nossa celebração cantando. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passado, ninguém vê, ele sopra onde quer. Fosse igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Feita de homens a igreja divina, pois o Espírito Santo conduz, como um fogo que aquece e ilumina, que é pureza, que é vida, que é luz. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Nós estamos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A solenidade de Pentecostes nos convida a ver que a igreja, na sua diversidade, ela é unida, pois o Espírito Santo que a conduz. O Espírito Santo tem essa graça de fazer o que é diverso, o que é diferente, unido. Peçamos sempre mais a graça da unidade, que o Espírito venha sobre nós, sobre a nossa paróquia, sobre toda a humanidade, para que unidos, não somente pela dor da pandemia, mas unidos também pela graça e pela esperança de uma vida nova. Irmãos e irmãs, reconheçamos-nos pecadores,
para aproximarmos com dignidade do altar de Deus. Imploremos confiante a sua misericórdia. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim eu sei, está sempre o meu pecado, foi contra vós que eu pequei. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, se compadeça de cada um de nós, perdoe os nossos muitos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, a vós louvam Rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós somente sois o Santo, O Altíssimo Senhor, com Espírito
Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do universo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós o escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para
para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Que a glória do Senhor pendure para sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei-los bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem
a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio.
E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a igreja celebra neste domingo o dia de Pentecostes, a conclusão do tempo da Páscoa. 50 dias atrás celebrávamos solenemente a ressurreição de Jesus. Hoje é chegado então o dia de Pentecostes. No Antigo Testamento, Pentecostes era uma festa agrícola. 50 dias depois de recolher os primeiros frutos da colheita, oferecia-se a Deus as primícias do trabalho. Este é o motivo do nome hebraico da festa, Pentecostes, 50 dias depois. Era um momento de agradecer a Deus pelas colheitas. Por isso também era chamada a festa das colheitas. Era um momento adequado para que o povo levasse os primeiros frutos ao templo, como uma oferenda a Deus. Esta festa teve seu desabrochar bem específico no Novo Testamento. Pouco antes da sua ascensão, Jesus disse aos discípulos: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade. Pois foi 50 dias depois da Páscoa que aconteceu em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Mistério de infinita significação para a igreja. Pois, celebrando a festa de Pentecostes, celebramos o nascimento da igreja. A igreja que nasce para o mundo, nasce com a missão de tornar Cristo presente no mundo. Os discípulos estão reunidos no cenáculo, mas não estão sozinhos. São Lucas nos diz que a Virgem Maria estava presente. Não por coincidência, a festa desse ano cai no último dia do mês de maio, que nós carinhosamente dedicamos a Nossa Senhora. Sem Maria não pode haver Pentecostes. Sem a presença de Maria não pode acontecer essa manifestação divina de Deus. Pois foi nela que o Espírito Santo desceu abundantemente, cobriu com sua sombra, para que nela fosse gerado o Salvador da humanidade. É o dom do Espírito Santo, sem o qual já cantava a sequência, nada o homem pode. É a conclusão da Páscoa. É o ponto de partida para que nós, como igreja, possamos levar ao mundo o Evangelho. Os discípulos, antes de Pentecostes, estavam fechados. Agora se abrem e anunciam o Evangelho ao mundo. A efusão do Espírito Santo foi o cumprimento de uma promessa de Deus. Uma promessa muito antiga, já presente lá no Antigo Testamento, quando na primeira página do livro do Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era referência a um grande vendaval cósmico que iria materializar
o sopro divino, o sopro vivificante de Deus, o sopro que dá força e vida ao mundo que nascia. Também na Sagrada Escritura, Deus sopra nas narinas do homem um sopro de vida e infunde ali a própria vida. Depois do pecado original, o Espírito irá se manifestar várias vezes na história, suscitando profetas para exortar o povo eleito a voltar para Deus e a observar os mandamentos. Que bonito escutarmos na primeira leitura de hoje, que nos faz também voltar ao início do Antigo Testamento, onde nós vamos encontrar a antiga história da Torre de Babel. Uma torre que os homens queriam construir, os homens que pensavam que concentrando tanto poder, que tendo um poder tremendo, queriam se colocar no lugar de Deus. Enquanto estavam trabalhando juntos, construindo aquela torre, repentinamente deram-se conta de que estavam construindo um contra o outro. Enquanto tentavam ser como Deus, corriam o risco de nem sequer ser mais homens. Isso é muito forte. O homem, quando quer ser como Deus, esquece do que é ser homem. Porque eles tinham perdido um elemento fundamental, próprio da capacidade humana, a capacidade de se aproximar, de se compreender e de trabalhar junto. Como nós estamos sofrendo neste tempo de distanciamento social, porque nós fomos criados para estar juntos. A sabedoria do povo já diz que ninguém é como uma ilha, para viver isolado, sozinho, afastado de ninguém. Sofre cada um de nós. E nós, quando queremos ser como Deus, no nosso coração se cria um poder, se cria uma vaidade, e que nós, querendo ser como Deus, nos afastamos dos irmãos e das irmãs. Por outro lado, a narração de Pentecostes contida no livro dos Atos dos Apóstolos apresenta para nós a nova criação de Deus, o novo curso da obra de Deus, que começou com a ressurreição de Cristo. Essa abertura de horizontes confirma para nós a novidade de Cristo na dimensão do espaço humano. O Espírito vem para superar as divisões e vai além dos muros e das barreiras. Como o Evangelho de hoje, que nós ouvimos também no domingo da Páscoa. Jesus atravessa portas, mesmo estando com portas fechadas, Jesus entra. O Espírito Santo também, mesmo com os discípulos trancafiados no cenáculo, o Espírito Santo vem. Rompe barreiras, rompe muros. Aí está, meus irmãos e irmãs, a contraposição entre Babel e Pentecostes. São Paulo vai nos dizer que o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio de si. É por essa razão a dispensação ocorrida em Babel se contrapõe à unidade de Pentecostes. O relato da descida do Espírito Santo mostra a sua ação por meio do grupo dos apóstolos. O contraste entre a situação de antes e depois do dom do Espírito Santo é muito significativo. Antes, o que é que havia? Medo, tristeza, portas fechadas, uma não comunicação, dúvidas, angústia, silêncio, clandestinidade. Os apóstolos estavam com medo. O Evangelho de São João nos relata isso. Mas depois do Espírito, o que é que há? Coragem, alegria, abertura,
comunicação, paz, fé, segurança e uma proclamação profética em plena rua. Uma vez batizados com o Espírito Santo, são visíveis nos apóstolos a força e o dinamismo que vem do alto. Em Pentecostes, o Espírito manifesta-se como fogo. 3 grandes elementos caracterizam a descida do Espírito Santo: o fogo, o vento e as línguas. O vento lembra exatamente o Espírito, para o qual, na língua hebraica, se usa a palavra ruá. É o ruá de Deus, é o sopro de Deus, é o vento de Deus, é a respiração de Deus. O vento, aquele que Jesus diz no Evangelho para Nicodemos, o vento ele sopra onde quer. É o Divino Espírito Santo. A chama do Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos e pousou sobre cada um e acendeu neles o fogo divino. Esse fogo é um fogo de amor. E como fogo, ele é capaz de transformar. Se nós colocarmos fogo em alguma coisa, a combustão transforma. Transforma. Também o fogo do amor de Deus transforma a nossa vida. O receio desaparece e o coração sentiu uma nova força. As línguas se soltaram e começaram a falar com franqueza, de modo que todos puderam compreender o anúncio de Jesus. Que bonito! Os discípulos, homens diversos, homens diferentes, começam a falar em línguas diferentes. E todos entendem a linguagem. Todos compreendem o anúncio de Jesus. Não existe mais divisão, não existe mais indiferença. Surge então a unidade e a compreensão. É assim, meus irmãos, que nós somos chamados a viver. Destruindo os muros de separação, as indiferenças tão próprias deste mundo em que vivemos, para que surja a unidade, para que surja mais e mais a compreensão. É a chama do Espírito Santo que vem acender em nós isso, que vem acender em nós a unidade, que vem acender o novo ardor de Deus. Pois Jesus já havia dito certa vez: vim lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já estivesse sido aceso. O fogo não é fogo que destrói, que acaba tudo, mas é um fogo que transforma. Esse fogo do amor de Deus, que transforma os nossos pecados em vida nova, que transforma as nossas misérias em misericórdias de Deus. Juntamente com os fiéis das diversas comunidades, os apóstolos levaram essa chama divina até os extremos da terra. Abriram assim um caminho para a unidade, para a humanidade, e colaboraram com Deus, com o seu fogo que quer renovar a face da terra. Essa solenidade de hoje, irmãos e irmãs, deve fazer cada um de nós redescobrir o sacramento da confirmação que um dia nós recebemos. Lembrar do dia em que o senhor bispo, juntamente com o padre da nossa paróquia, impôs as mãos sobre nós. E como os apóstolos impuseram as mãos sobre os povos, e o Espírito Santo desceu abundantemente, também desceu sobre nós, transformando cada um de nós em templos do Espírito Santo. É uma grande responsabilidade para nós guardar, fazer com que o Espírito Santo habite em nossos corações, mediante o batismo e a confirmação, e também da Eucaristia, que o Espírito Santo nos faz filhos de Deus, membros da sua igreja, chamados a professar nossa fé na presença e na ação do Espírito Santo, e a invocar a sua efusão sobre nós, sobre a igreja
e sobre o mundo inteiro. Na solenidade de hoje, também nós queremos estar unidos espiritualmente à Virgem Maria, que em Nazaré o Espírito Santo desceu sobre ela, a fim de que se tornasse a Mãe de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora sempre, para que, fortalecidos pela ação do Espírito Santo, saibamos viver e testemunhar com alegria a mensagem do Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Deus do céu, de quem recebemos o Espírito Santo, rezemos: enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Sobre a Igreja e seus ministros, Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre as comunidades cristãs, Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre as nossas famílias, Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre os doentes e desanimados, Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. sobre os povos e nações, Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. abençoai, Senhor, os aniversariantes, Floresvaldo Souza, Maria da Glória Brandão, Maria Nunes, Miguel Sampaio, Maria Bernadette, Gabriel dos Santos, Sônia Mota, Maurina dos Santos Cruz, José Moreira, Marinalva de Jesus, Lucas de Jesus, Heloíse Santos, César Brandão. Rezemos. Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Pela saúde de Liciane Teixeira, Enila Guedes, Neimilson Pinheiro, César Santos Macedo, rezemos. Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Acolhei em vosso reino de amor nosso irmão Fernando Cajaíba, falecido. Rezemos. Enviai vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Oração pela eleição do novo bispo. Ó Deus de bondade, que nos constituístes o vosso povo e seu rebanho, nós os louvamos por todos os benefícios que tendes concedido à nossa igreja particular de Jequié. Iluminai pela ação do Espírito Santo o processo de nomeação do nosso bispo diocesano e concedei-nos um pastor segundo o vosso coração. Dai-nos um espírito de comunhão e participação, para que juntos, pastor e rebanho,
segundo o modo ao qual cada um foi chamado por vós, nos empenhemos na edificação da vossa igreja e concedei-nos humildade e obediência para bem acolhermos aquele que virá em nome do Senhor. Roguem por nós a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, e o glorioso Santo Antônio, nosso padroeiro. Humildes vos pedimos por Jesus Cristo, nosso bom pastor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Mão na terra e o coração além deste céu. E a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, a vida oferta, o pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará. Frutificará, frutificará, frutificará. Está em tuas mãos, ó Pai, minha vida oferta, no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, minha vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Frutificará, frutificará, Frutificará. mão na terra e o coração além deste ser. E a semente que brota é um germe de eternidade. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto.
o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. E na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céus. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas
e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida
marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Dai-nos a paz, Jesus. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. É chegado o momento da comunhão. Você que em casa reza conosco, faça sua comunhão espiritual, abrindo o seu coração para que Jesus possa entrar espiritualmente e tocar na tua vida e na tua alma. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Fala do teu Filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se aos pequenos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento do pão e do vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhes destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo
e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor.